você tem um sonho de ser chefe de cozinha, trabalho na cozinha é duro, é rotineiro, é pesado. A maior parte do tempo a gente está lá esfregando, limpando, picando muita coisa, né? É quente, mas se a gente faz é porque a gente se encontra lá. É o meu lugar e eu não pensaria em um lugar onde eu gosto mais de estar do que em uma cozinha. Mas você testemunhar uma pessoa com fome é muito doloroso, ainda mais para mim, que descobri minha vocação como cozinheira, ver alguém com fome foi algo muito chocante mesmo. Eu sou a chefe Thelma Shiraishi, do restaurante japonês Aizome. Meu restaurante já tem 14 anos, na Casa Mãe, aqui na região dos Jardins, e há 2 anos abrimos a segunda unidade aqui na Japan House, São Paulo. Eu sou neta de imigrantes japoneses, da 3ª geração. Meus avós vieram do Japão, meus pais nasceram aqui. Como toda história de imigrantes, foi muito sofrida a história de todos que chegaram aqui no Brasil para conseguir uma oportunidade de vida e de trabalho. É porque as condições no Japão estavam muito difíceis naquela época. Apesar do Brasil ter acolhido os japoneses e eles terem vindo aqui em busca de oportunidades, a maioria veio exatamente para cobrir o trabalho nas lavouras, principalmente o trabalho escravo. Uma coisa que poucas pessoas falam, ainda é um tabu mesmo dentro da sociedade nipo-brasileira, é a questão do preconceito. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil era inimigo do Japão. Eu tenho muitas histórias dos meus pais também traumatizados por se lembrarem dos meus avós sendo levados para interrogatório, tendo que queimar qualquer referência ao Japão, não podendo falar a língua, tendo que queimar os livros e tendo que esconder tudo que fizesse referência ao país natal. Mas foi muito marcante para mim. Para mim, eu sou brasileira, nasci aqui e mesmo criança, na rua, eu lembro de moleques jogando pedra na gente, falando para voltar para a terra natal e que nós éramos esquisitas, né? E fica muito forte aquela crise de identidade. Se aqui, no meu país, eu não sou considerada brasileira, mas por outro lado, quando eu fui ao Japão ou tendo contato com japoneses de verdade, eles não me consideravam japonesa, então eu cresci muito com essa crise de identidade, com essa busca por uma raiz, por algo que fizesse referência, que fizesse sentido para mim, com relação, então, qual que é o meu lugar no mundo. E hoje, muito tempo depois, eu fico feliz de perceber que foi na cozinha que eu consegui conciliar o melhor de 2 mundos e me encontrar com essa identidade nipo-brasileira. Mas eu nunca imaginei que eu seria chefe de cozinha ou que trabalharia especificamente com culinária japonesa. E veio aquela desconfiança. Será que ela, como mulher, vai dar conta? Será que ela, não sendo japonesa, vai seguir essa base, vai ser fiel a essas tradições? Então, por um bom tempo, eu tive que me provar. Eu tive que ir com muito afinco estudar mesmo
e tive que ver geografia, história, cultura, as tradições, filosofia e até mesmo espiritualidade. Os japoneses, eles valorizam muito a dedicação, o quanto você consegue se colocar no que faz. Pouco depois, as pessoas descobriram o Aizome. Veio, além do reconhecimento da mídia e do público, também o convite para ser a chefe de cozinha do Consulado do Japão. Veio o convite para fazer o segundo restaurante aqui na Japan House. E, finalmente, o título do governo japonês de embaixadora para a difusão da culinária e cultura japonesa. Assim que começou a pandemia e os seus desafios, primeira coisa, de um dia para o outro a gente teve que fechar os restaurantes, os salões para atendimento presencial ao público. Então, de repente, a gente fechou as portas e eu estava com os estoques lotados de alimentos, muitos deles perecíveis. E, olhando um pouquinho para o lado aqui, né, a gente está na região da Paulista, a gente já sempre via muitas pessoas na rua. Mas, enquanto ainda você tinha uma grande circulação de gente, eles ainda conseguiam pedir ajuda, sempre tinha alguém para dar um pedaço de pão, uma refeição, algum trocado. Então, nós começamos a cozinhar mais, porque a gente cozinhava para as equipes, a gente começou a cozinhar mais e fechar marmitas. E a gente já saía entregando no entorno. A gente até já conhecia um ou outro, que um ficava ali na esquina, outro ficava sob a marquise, a 2 quadras. E a gente queria oferecer uma refeição muito saborosa, que desse também a sustância necessária, porque muitas dessas pessoas, isso é muito doloroso de perceber, aquela marmita é a única refeição que elas têm no dia. E o que a gente fez, começou pequeno, talvez, entregando essas refeições no nosso entorno. E uma vez que você olha para o lado, é muito difícil você virar o rosto e ignorar a situação. Um pouco depois, eu comecei a conversar com os meus colegas, porque começou realmente de novo aquele sentimento de desespero. Porque a gente entregava algumas refeições, mas ficava aquilo de você estar resolvendo um pouco, mas o que você faz era como uma gota de água no meio do deserto. Então nós começamos com esse grupo de amigos, com o meu círculo de conhecidos, a nos movimentar. E em pouco tempo, na verdade foi muito rápido, foi surpreendente, a gente já tinha formado uma grande rede de solidariedade e nós já tínhamos conseguido recursos e voluntários suficientes para entregar mais de 200 refeições por dia. Muitos me perguntavam como era ter uma cozinha que é dedicada a uma culinária japonesa refinada e ter uma cozinha dedicada à produção de marmitas humanitárias. Não importa se eu estou cozinhando uma refeição de várias etapas para um cliente exigente, mas o meu cliente aqui da marmita, ele também tem necessidades muito específicas. Então o cuidado, o amor, a consciência é a mesma. Em 8 meses de ação, nós conseguimos entregar mais de 60 mil refeições. Nós destinamos isso para a comunidade de Heliópolis e mais umas 30 mil refeições que foram tanto para o sem-teto do centro da cidade, como para o sem-teto em nosso entorno. E em 2021 a gente está continuando com essas ações e até crescendo. E eu batizei esse movimento de água no feijão porque a ideia era exatamente essa. Eu gosto muito dessa expressão brasileira, de você colocar água no feijão quando você se prepara para receber algum convidado inesperado e você pode dividir a sua refeição com ele. Então a ideia é essa. Por mais que cada um de nós tenha seus desafios, as suas dificuldades, acho que a gente sempre pode fazer render
um pouquinho a mais, o pouco que a gente tem, e simbolicamente estender um prato de comida para quem precisa.